Fala galera, trazendo mais uma videoaula para vocês, sejam todos bem-vindos ao canal Física Astra e suas tecnologias. E a videoaula de hoje será para falar sobre linhas de força. Terceira série é uma complementação do campo elétrico. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. Pelo fato que a gente vai estar gravando todos os dias nessa quarentena. Então, quem puder, fique em casa para não pegar o Covid, o coronavírus. Então, venha para a tela do computador que a gente vai falar sobre linhas de força. Então, vamos lá. Na tela do computador, linhas de força, a página que está na descrição do vídeo, um link para fazer o download. Está na página 48, 49, 50 e 51, hashtag teoria. Então vamos ver quem são essas linhas de força que eu venho tanto falando, até mesmo antes, lá no campo elétrico. Então a primeira característica da linha de força, vou colocar aqui de preto, ela vai ser imaginária. Imaginária. Por quê? Porque essas linhas de força não aparecem lá. Então é imaginária. Dá para só sentir que existe o campo elétrico, mas não dá para ver. Por isso que é chamado de imaginária. A outra característica é que ela vai ser o quê? Tangente. Então o campo elétrico ela vai tangenciar essas linhas de força. Perceba que aqui no ponto A, ela está o que? Ela não se cruza com a linha de força, o campo elétrico. Ela só faz o que? Uma tangente. Ela passa, encosta e vai embora. Ela sempre vai tangenciar. E outra característica que é importante, eles terão sempre o mesmo sentido. Mesmo sentido. O mesmo sentido é quem? A linha de força com o campo elétrico. Sempre terá o mesmo sentido. Então ele vai ter essas características aqui. Vai ser linhas de força imaginária. Sempre vai tangenciar o campo elétrico, essas linhas de força, e terá o que? O mesmo sentido. E outra coisa, quando foi desenvolvido esse campo elétrico, o estudo do campo elétrico, que foi feito, quem estudou foi Michael Faraday. Michael Faraday, que fez o estudo do campo elétrico. Então, ele também disse que essas linhas de força também era conhecido como linhas. É conhecido como linhas de força e também conhecido como linhas de campo. Então ele fez um estudo geometricamente e elaborou esse estudo aqui. Então a primeira coisa são linhas imaginárias, tangencia o campo elétrico. O campo elétrico vai tangenciar essas linhas de força e terá o mesmo sentido. Perceba, ó, que a setinha está indo no mesmo sentido do campo elétrico. Ó, no ponto B, o mesmo sentido do campo elétrico. Ponto C, mesmo sentido do campo elétrico. Tudo bem? Então essas são as principais características. Dando continuidade, a gente vai ver aqui linhas de força do campo elétrico de uma carga pontiforme. Então, ó, aqui eu tenho as linhas de força. Nós sabemos que a setinha está saindo para fora da carga. Nós chamamos esse campo elétrico de que mesmo, meu aluno? Muito bem, afastamento. Está estudando, está na ponta da língua. Afastamento. E esse campo elétrico aqui dessa carga pontiforme vai ser chamado como de aproximação. Muito bem. Aproximação. A setinha está apontando para dentro da carga negativa. Aqui são cargas fonte. Beleza? Então aqui são as linhas de força do campo elétrico.
vamos ver aqui linhas de força do campo elétrico de duas cargas pontiformes. Nós iremos fazer a associação de duas cargas pontiformes. Então eu coloquei aqui primeiro positivo com positivo. O princípio da eletrostática vai ser de que? Atração ou repulsão, meu aluno? Repulsão. Então eles vão se repelir. Então as linhas de força vai fazer isso daqui, ó. Vão se repelir, positivo com positivo. Olha o campo elétrico. Campo elétrico aqui, ó. Campo elétrico. E as linhas de força. Beleza? Então vai estar saindo para fora da carga, que nós chamamos de afastamento, esse campo elétrico. Esse que está de preto é as linhas de força. O que está de azul é o campo elétrico. E negativo com negativo, também as cargas elétricas vão se repelir. Porém, ó, as linhas de força vai estar apontando para dentro da carga, que nós chamamos de aproximação. Ó, o campo elétrico que está de azul vai se aproximar, ó. Vai estar apontando para a carga. Então tem essas características. Vamos ver aqui a última característica. Positivo com negativo. A força elétrica vai ser de quê? Então essas linhas de força, ó, aqui vai ser de afastamento, eles vão se ligar com as linhas de força de aproximação, ó. Da carga positiva, afastamento, e da carga negativa, de aproximação. Então essas linhas de força se ligam justamente para fazer o que? A atração dessas cargas. Olha o campo elétrico aqui tangenciando essas linhas de força. Sempre vai fazer essa tangente. Olha o campo elétrico. Aqui está de afastamento, aqui está de aproximação. Aqui está de afastamento, para essa carga está de aproximação. Para essa está de afastamento, para cá está de aproximação. Então tem essas características de duas cargas pontiformes nessas linhas de força. E vamos ver aqui o campo elétrico uniforme. Uniforme nós chamamos o quê? Que será constante. Então aqui essas linhas de força, aqui positivo vai ser de afastamento e negativo vai ser de quê? De aproximação. Então elas vão o quê? Se ligar, essas duas placas, aqui são placas metálicas. Beleza, meu aluno? Duas placas metálicas, então eles se ligam dessa forma. Então aonde a carga, a prova cair aqui, vai ser um campo elétrico que o uniforme será constante, não vai ter a diminuição e nenhum aumento, sempre será constante. Outra coisa que eu queria que vocês, também que eu não falei, vou passar aqui de verde. Percebam que essas linhas de força estão afastadas. Essa intensidade, a intensidade do campo elétrico, é menor. Quanto mais afastado essas linhas de força, a intensidade do campo elétrico é menor. A gente está falando do campo elétrico. E quanto mais próximo, vou colocar aqui de amarelo, quanto mais próximo essas linhas de força aqui, ó, a intensidade do campo elétrico será o quê? Maior. Mais afastada, a intensidade do campo elétrico menor. Mais próximo essas linhas de força, a intensidade do campo elétrico será o quê? Maior, meu aluno. Então, de campo elétrico, essas linhas de força, só fazendo uma revisão, ela vai ser o quê? Imaginárias. O campo elétrico vai tangenciar essas linhas de força e elas terão o quê? O mesmo sentido do campo elétrico, as linhas de força. E também é conhecido como linhas de campo. Tudo bem? Então, finalizando mais essa aula, se ajudou de alguma forma
esse conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. Então eu estou deixando na descrição do vídeo um link do grupo de WhatsApp e também do meu site. Lá tem conteúdos, tem macetes, tem lista de conteúdos, resolução de questões, questões que eu coloco para os alunos resolverem e eu vou tirando as dúvidas. Então não deixe de entrar no grupo de WhatsApp. Um forte abraço, até a próxima aula, tchau!